Olá pessoal, aqui é o professor Martinez e bom pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês, bater um papo aqui sobre essa moto, não deu para gravar, tem que gravar de novo. Oi pessoal, aqui é o professor Martinez e hoje eu quero gravar com vocês aqui, falar um pouquinho sobre direito, advocacia e autismo, tá? Porque eu sou formado em direito, né, gente? Eu sou professor de direito, tá? Tenho pós-doutorado em direito e sempre foi, né, uma facilidade e uma dificuldade, né, o direito. Né? Uma facilidade pelo estudo, pelo hiperfoco, né, de aprender, estudar e buscar informações, mas também sempre foi uma dificuldade, sempre que eu pensei na possibilidade de advocacia, né, ou mesmo uma possibilidade de outro tipo de concurso, né, quando eu me imaginava assim, se eu tivesse que ficar, e naquela época eu nem sabia que era autista, né, eu imaginava eu tendo que ficar atendendo pessoas o dia todo, aquele monte de gente, e eu ficava, meu Deus, mas eu não dou conta disso, né? Eu preciso ter um ambiente tranquilo, de paz, como é que eu vou ter né, um local, né, por exemplo, se um juiz está ali com aquele trânsito de gente, aquele barulho, audiência, né, aquelas partes todas, eu realmente, isso para mim realmente não, né, apesar, né, de gostar muito do direito, essa sempre foi uma parte muito difícil para mim, né? E não sabia que isso era uma característica de autismo, né? Essa dificuldade nessa interação, de estar, né, de interagindo com muitas pessoas. Então, apesar de gostar muito da teoria, sempre, né, foi muito difícil. E daí que eu optei o caminho de estudar, de fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque nessa área eu sempre me dei muito bem, né? E depois, né, a saída profissional para isso foi ser professor, né? Então esse acho que foi o caminho, porque me parece mais fácil, sempre me pareceu mais fácil, né? Você preparar uma aula, criar uma sequência de conteúdo, né? Uma sequência lógica de conteúdo, uma sequência estabelecida, e ministrar uma boa aula, né? Do que ter que ficar nessas circunstâncias onde você tem que ficar interagindo com as pessoas, conversando e resolvendo questões sem uma ordem estabelecida. Não sei se isso faz sentido para vocês, né? Mas essa é uma visão de um pensamento autista, né? Que eu só fui descobrir com o tempo dessas minhas dificuldades. E assim, né? Saiu uma série, eu tô até com aqui a tela aberta, né? De né, na Netflix, uma advogada extraordinária. Que assim, gente, eu assisti um episódio, mas sinceramente, não sei, pode ser que realmente, né? Como a neurodiversidade é algo, né, que não é um padrão, tem muitas possibilidades. Eu até entendo que isso seja possível, né? Dizem que ela tem síndrome de Savant e tal, e ela compensa, né? Assim, eu assisti o primeiro episódio e não me identifiquei, né? Claro, vi lá todos aqueles, né? Aqueles, vamos dizer assim, a caricatura que se fez, tá? Tem pessoas que acham assim, ah, fez a caricatura, né? Mas é para poder comunicar e mostrar. Mas fica, né, caricato, né? Fica caricato a coisa, né? Eu assim, eu não curti, tá? Mas isso é aquilo, né, pessoal? Acho que cada um vai olhar de um ponto de vista, né? E o meu, de um ponto de vista, né, de que não seria possível, não conseguiria fazer aquele tipo de interação, né? De manter aquele tipo de interação, de necessitar, né, algum nível maior de pacificidade, tranquilidade, estabilidade, né? E não esse contato humano contínuo, eu acho que não para mim não serviria, tá? Mas assim, né? Coisas que não são relativas a audiências, né? Que não tem que se fazer audiências, mas que são relativas muito mais ao estudo, né? A emitir um parecer, né? A defender uma ideia, né? A, fica muito mais fácil, né? Então, quando a gente vai fazer, né? Vai trabalhar com um parecer, com uma ideia,
né, fica, né, você tem que elaborar aquilo, então fica muito mais, né, dentro das minhas habilidades, né, das minhas possibilidades. Então, eu acho que essa é uma saída, né, quando você pode direcionar a sua atividade para, né, coisas que possam atender às suas necessidades enquanto, né, enquanto autista, tá? Aí, pessoal, bom, por que eu estou fazendo esse vídeo hoje, né? Claro, para falar um pouco dessa minha experiência, né? Talvez sirva para alguém que tem essas dificuldades e ainda, né, que, né, que esteja, que consiga advogar, né, pessoal? Se você consegue, se você é autista e consegue advogar, né, parabéns, né? Você tem, né, habilidades, né, suficientes para lidar. Eu realmente só tenho habilidades para essas atividades, né, que são muito mais de elaboração teórica, né, de fazer algo muito mais nos bastidores, né, do que no front das audiências, né? Então, para mim, sempre foi assim. Mas aí, né, pessoal, estou trazendo isso porque, né, eu fui num evento semanas atrás sobre, até falei, coloquei ali algumas coisas sobre as comissões, né, da OAB e para, né, para atendimento das pessoas com necessidades especiais. E eu fui lá conhecer, ver como é que era, né, entender. Algumas associações de autistas, né, foram apresentadas lá, mas não tinha nenhum advogado autista lá, tá? Tinha assim, né, pessoas com outras deficiências físicas, né? Mas não tinha, eu não conheci nenhum advogado autista, tá, pessoal? Também não conheço, né? Tenho alunos, já tive alunos e tenho alunos atualmente, né? Que são pessoas com autismo, mas advogados eu não conheço, tá? Isso não quer dizer que não tenho, né? Ou também estão realizando essa advocacia de bastidor, né? Muito mais de elaboração de peças, de pareceres, contratos, né? Análise de questões que não estão, né, nessa parte específica da advocacia que envolve, né, a realização de audiências, tá? Bom, aí, gente, por que eu estou trazendo esse vídeo também? Porque é, eu não sabia, né, como é que se tinha alguma coisa relativa na OAB em relação, né, aos autistas, principalmente, né, que é o nosso assunto aqui. Mas eu descobri, né, que tem lá um provimento, né, na OAB Federal, que é o provimento 777 de 2017, para quem quiser interessar em ler, né, que ele cria lá, né, a Comissão Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né, estabelece lá diretrizes, tal. Então aqui, né, traz as regras gerais do funcionamento, tá? Como é que funcionam as comissões, como é que vão funcionar, né? Então isso já parece que é uma realidade, né? Eu fui nesse evento, né? E é uma realidade, realmente tem a comissão aqui na minha cidade, tem a comissão, né, de pessoas com deficiência, né? Então é interessante ter esse foco, né? Então já está atuando desde 2017, né? Então já faz 5 anos, né? É eu que fiquei sabendo agora, tá? E aí também, né, pessoal, o que eu encontrei, né, assim, de efetivamente, tá? Prático, é uma resolução aqui, tá? Já aqui falando do meu estado, né? Que é a resolução de diretoria 08 de 2019, né? Que vai estar ligada a esse provimento que eu mostrei anteriormente. E o que ela traz aqui, né? Ela traz aqui a possibilidade de para os advogados com comprovada, né, deficiência que apresentarem lá, né, se cadastrarem, a possibilidade de receber aí uma anuidade diferenciada que eles chamam, tá? Que é na verdade um desconto para anuidade, tá? Eu não sei o valor do desconto, não me falaram, tá? Eu só recebi, eu entreguei os documentos, né? Entreguei o laudo, né? O que eles pediram para preencher. Aí eu recebi uma comunicação, tá? Me veio uma comunicação, me veio online, mas também me veio um envelope da OAB, né, tal. Um protocolo aqui, né, do presidente da comissão, né, de pessoas com necessidades especiais. E aí ele aqui dizendo que foi, né, acolhido, que foi, né, foi reconhecido, foi, né, deferido, tal. E que se eu quisesse, né, ter o benefício da anuidade diferenciada, eu deveria, então, protocolar os documentos, né, e
A única coisa que eu percebi quando eu fui ver, porque aqui no papel ele fala, né, se eu tivesse interesse na anuidade diferenciada para 2014, tá? Aí eu fui ver aqui na questão dessa diretiva aqui, e aí é que o prazo é até 30 de setembro para se cadastrar de cada ano, né? Se você quiser ter desconto no ano seguinte. Eu me cadastrei começo de outubro, então, né, bateu na trave e vai ficar para o outro ano. Mas assim, né, pessoal, eu realmente não me cadastrei muito pensando aqui, né, porque assim, né, pensar no desconto, da anuidade, né, acho que é, sei lá, 20%, é uma coisa assim, tá? Mas nem pensando muito nisso, né? Aí tem que preencher um termo aqui dizendo que eu quero, né, participar, ter esse desconto. Mas eu nem me registrei muito por isso, tá, pessoal? Eu me registrei mais porque eu acho importante, se você, né, é formado em direito, né, tem a OAB, e mesmo que você faça esse exercício, né, da advocacia da maneira como eu também, né, consigo, que você faça o registro, né, que você colabore com o cadastro, com as estatísticas, né, eu acho importante isso, né, é o reconhecimento de uma situação que se no momento, né, pessoal, ainda não permite que a gente, né, consiga talvez, né, participar, né, mais ativamente de uma advocacia, né, de audiências, né, desse parâmetro, talvez com o tempo a gente consiga, né, ter alguns espaços, né, que permitam que a gente faça outras atividades. Eu acho que talvez esse é a grande questão. Então, por isso, se cadastrar, né, para que, né, o volume de pessoas, né, identificadas com autismo que estejam cadastradas permita com que, né, se façam mais propostas, se discutam mais, né, maneiras, né, de como que, né, a advocacia poderia ser algo, né, mais possível para um autista, tá, pessoal? Levando em consideração as nossas limitações, né, nossas dificuldades de interação, as nossas, né, hipersensibilidades, né, as nossas inflexibilidades, né, e isso tudo impacta muito, né, você precisa ter uma capacidade de jogo-cintura, né, uma habilidade social nas audiências que contrasta muito com o perfil autístico, né, de rigidez, né, de inflexibilidade, isso tudo realmente impacta demais, tá? Então assim, eu olhando a série aqui, tá, pessoal, e só para fazer um fechamento aqui, eu acho muito difícil, né, ver isso na prática, tá? Talvez, né, eu acho que possa existir casos. Se o seu caso é esse, comente aí embaixo, né, bata um papo com a gente para que eu possa entender mais como é que você conseguiu se adaptar a essa realidade, né? Como é que você conseguiu superar essas dificuldades inerentes, né, a ter, né, esse contato, né, contínuo lá numa sala de audiência com aquele ambiente todo, né, e você tendo lá que conduzir, trabalhar e manter aquela conexão. Então, assim, né, me explique, né, é legal a gente conhecer, né, e saber as possibilidades, né, a gente ver como é que isso pode ser melhorado. Eu ainda vou gravar um vídeo sobre, né, docência, sala de aula, porque essa parte para mim realmente é muito mais fácil, né? Eu sempre achei um espaço de sala de aula muito mais interessante, né, nas minhas condições, tá, pessoal? Mas isso é de cada um. Mas eu quero ainda falar mais sobre isso com vocês. Então, sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.